corretora de investimentos escolher, né? A galera me pede, pô, Raquel, como eu vou investir? Afinal, você fala investir. Ok, a Raquel vai lá e fala, tem título disso, título daquilo, renda fixa, renda variável, lá. Mas em que lugar? A gente precisa lidar com a galera que ainda está nos bancões. Então, hoje a gente vai falar sobre corretoras de investimentos, todos os quês e porquês que você precisa entender na hora de abrir uma conta na sua corretora. Vamos nessa? Eu sou Raquel Álvares, toda semana eu tô aqui no YouTube, todo dia eu tô lá no Instagram, encontrando o caminho do seu din-din. Se você já conhece o canal, deixa esse like pro seu vídeo, porque você sabe que sempre tem um aprendizado novo até o final dele. Se você chegou agora, assista ele com a gente e se inscreva e dê o seu like assim que você compreender algo novo. Afinal, é para isso que estamos aqui. Vamos nessa falar um pouquinho hoje sobre corretoras de investimentos. Lembrando que Raquel não é comissionada, não ganha comissão de ninguém sobre corretagem, corretora, indicação de título. Muitas pessoas me procuram e acreditam que o meu trabalho é indicar em que lugar investir, em que título comprar, que ação comprar, e não. Isso é um trabalho de um assessor dentro de uma corretora. Raquel é consultora financeira, ok? Eu ensino você a entender o que você está fazendo, a interpretar as informações que o assessor te manda e você ter um senso crítico melhor para não ir somente atrás de indicação. É muito mais fácil você somente receber uma carteira recomendada, que a gente chama, e seguir aqueles passos, mas não necessariamente você vai ter a fórmula do sucesso. Tenho alguns mentorados que nunca tiveram contato com investimentos. A maioria deles eu acredito que eu posso fazer. Tem que fazer uma estimativa. Alguns me procuram porque o dinheiro está negativo, então gasta mais do que ganha, precisa entender que processo fazer para conseguir dessa virada. E muitos, acredito que a maioria deles tenha dinheiro na poupança. Então, por isso que eu falo que eles não investiam ainda, eles só guardavam na poupança, porque você que me segue já sabe que poupança tem uma rentabilidade aquém do esperado, aí você pode perder para a inflação, você vai perder para a inflação nesse período, porque a inflação supera os rendimentos da poupança, tá? E você fica congelado com a questão da rentabilidade a cada 30 dias, você só recebe juros a cada 30 dias. No mundo dos investimentos, temos muitas e muitas opções com rendimento diário. Então, se você deixar o dinheiro aplicado por 45 dias, você vai receber 45 dias de juro. Ao contrário da poupança, que você vai receber 30 dias de juro e aqueles 15 você não receberá, porque é o famoso aniversário da poupança, ok? Só pincelando sobre poupança, então, muitos dos meus mentorados me procuraram nessa situação, estando com o dinheiro na poupança parado, precisando aprender. Eu lembro do caso de uma mentorada que tinha um determinado valor em dinheiro, rendia R$300 por mês de juros. E com os devidos estudos e a direção correta dos investimentos que ela escolheu, depois de um tempo ela me escreveu e falou: Raquel, eu já estou com R$1.000 em juros mês. Então, completamente diferente. Obviamente que a gente aproveitou um pico da Selic aí, ela precisou aprender a investir em renda fixa, mas é muito fácil e está acessível a você. O primeiro passo de tudo para investir em renda fixa é abrir conta numa corretora. Alguns medos que as pessoas têm. Raquel, vou ter mais um banco, vou ter mais uma conta, não dá para investir no meu bancão? Que dá. A maioria dos bancões tem uma aba lá de corretagem, de corretora, né? Seja Itaú, seja Brasil, seja até Sicredi, com um pouquinho mais de dificuldade, mas consegue investir também. Porém, ele não vai alcançar a rentabilidade que o mercado pode te oferecer. Por quê? Porque ele está focado em outro nicho. O nicho dele é emprestar o dinheiro. Eles até estão, muita gente, Itaú é um que mudou muito, então tem sim uma corretora muito boa dentro dele, tá? Fica a sugestão, se você tem Itaú, você pode sim fazer uma negociação muito legal dentro, você só precisa se atentar às taxas. Mas antes da gente falar de taxas, eu quero te explicar o seguinte: corretora, ela está intermediando os seus investimentos. Então as pessoas me pedem: Raquel, dá para confiar nessa corretora? Não dá, deixa o meu dinheiro lá, não deixo. Uma coisa que você precisa ter em mente, que o dinheiro que estará na corretora é só o que você deixou parado em conta corrente.
No ato em que você investe, que você compra um título, você vai sair o dinheiro da corretora e vai para o título que você comprou, né? Então você está lá, seja protegido pelo FGC, seja dentro de uma instituição. Por exemplo, você pode tranquilamente estar dentro da corretora da XP e comprar um título do Itaú, um título da BTG Pactual, um título de outro lugar, um título da Modal Mais, que eu vejo muitos por aí também, Pan-Americano, enfim. O seu título não está na sua corretora XP, nesse caso de exemplo, que é uma das mais famosas aí, XP e BTG Pactual. Não está dentro da corretora, está no título que você comprou. Você precisa se preocupar mais que título você está comprando, que saúde é esse título, porque não é porque é um título de renda fixa que ele está protegido, que ele está seguro, não. Então isso é uma questão para uma outra gravação para explicar para você como avaliar o risco da renda fixa. Tem risco em renda fixa? Tem. Menor? Bem menor, bem inferior. A maioria dos títulos tem previsibilidade de recebimento. Então não tem uma variação. Vou depositar 1.000, pode ser que eu receba 700? Não, na renda fixa você não vai perder capital, tá? Mas a empresa pode quebrar sim. Então isso, em outro vídeo a gente explica mais sobre isso, senão vai mais a fundo. O que eu quero que você entenda nesse momento é que você não precisa se preocupar tanto com a corretora, nessa questão de segurança. Eu gosto de boas corretoras pela estrutura do aplicativo, pela estrutura do site, pelas opções de títulos, pela variedade de títulos, mas não pelo que, nossa, meu dinheiro está lá e eu estou seguro, né? Tem sim a robustez da corretora, que tem uma possibilidade de ofertar muito mais coisas, benefícios, um cartão. Existem corretoras que oferecem cartão pelo número de investimento que você tem. Então, se você atingiu 120 mil reais, ele te dá um cartão Black. Então, você entende como você não precisa pagar taxas? Você pode usar de benefícios tendo o seu dinheiro investido. Tá? Então, assim, corretoras têm a estrutura dela para esses benefícios, mas por segurança dos seus investimentos, você precisa se preocupar aonde você está comprando seus títulos, de que empresa são os títulos. A corretora ela só está fazendo a intermediação. E o porquê que eu falo que o dinheiro em conta corrente está exposto? Sim, porque aí se a corretora fechar, tchau, obrigado, o dinheiro que está na conta corrente foi com ela, né? Mas a corretora fechou e os meus títulos estavam lá. Você vai fazer a portabilidade dos seus títulos para outra corretora. Porque os seus títulos não foram embora com a corretora. Seus títulos estão registrados no Banco Central, amarrados à empresa que você emprestou esse dinheiro. Você não está comprando o título somente daquela corretora. Dentro da corretora, pensa que ela é uma grande vitrine. Outro dia uma mentorada me ouvindo explicando, ela falou, então a corretora... Eu gostei muito da explicação dela. Então a corretora é um grande shopping que tem nas vitrines os títulos para eu comprar. Eu falei, isso mesmo, entende? Então, assim, você vai comprar o título, aquele título vai estar comprando daquela determinada marca, com aquela determinada característica. Não o shopping em si, você não está comprando o shopping em si, você está comprando o produtinho que está ofertando lá na janelinha. Show? Então, assim, não se preocupa muito com a estabilidade da corretora, vai falir, não vai, porque tem a transferência de custódia. Óbvio, dá trabalho, dá trabalho. Pensa se você está com todo o seu colchão financeiro lá, você tem que fazer a portabilidade, demora alguns dias, você está exposto a risco. Por isso que até a gente gravou no Instagram sobre deixar uma reservinha do colchão em outros lugares, não deixar totalmente ali dentro. Mas, lá no Caminho Completo eu até falo de você ter um bom relacionamento com o seu banco, você ter um cartão de crédito seguro, que tem um limite saudável para você. Se você tiver saúde financeira para ter um cartão de crédito, isso tem outros vídeos falando sobre isso também, o cartão de crédito vai te proteger de imprevistos até você fazer essa transferência de custódia, tá? Eu só quero te explicar que, falindo a corretora, seu dinheiro não desaparece. Ele desaparece se ele estiver parado, comendo mosca, lá na conta corrente, e é isso que a gente não quer que você faça, show? Vou falar um pouquinho da minha história com corretoras. Eu comecei meus investimentos com o Banco Inter, né? Perceba que não é corretora Inter, é Banco Inter, um banco digital, então é super possível você abrir uma conta no Banco Inter. Gente, não é jabá, tá? Não ganho nada com isso, tô aqui falando então Inter, né? Me patrocina aí se te interessa. Banco Inter é uma das plataformas que eu utilizei até hoje mais simples para o investidor iniciante. Então, investidor iniciante que quer começar devagarinho, que tem um pouquinho de dúvida, Banco Inter é o caminho de sucesso. Zero taxas,
O valor que você tiver investido, ele te dá de limite do cartão, porque ele usa o seu valor investido como garantia para você utilizar o cartão de crédito. E você pode tranquilamente construir seu colchão financeiro lá, começar seus investimentos. Então, por quase 3 a 4 anos aí no começo da minha vida de investidora, eu utilizei Banco Inter sim. Hoje eu utilizo a EQI, né? Então, para os meus mentorados também, sempre indico a EQI, que é uma parceira do BTG Pactual, e se originou ali da parceria com o BTG, hoje está andando com as próprias pernas, é muito bacana, eu quero investir. Então, dentro da EQI tem muita opção também, mas você fica livre, você não precisa usar a que eu uso. Eu gosto da EQI pela forma com que eu consegui um diálogo com os assessores, a gente troca uma ideia, eu tiro dúvidas, ele me passa sugestões e nem por isso eu acato, eu estudo, e é esse trabalho de consultoria também. Aprender a estudar as suas opções, a ideia é ensinar você a interpretar, você não precisa simplesmente vendar os olhos e falar, vou comprar o que me indicarem. Até porque eu tenho muitos mentorados que chegam até mim, com a previdência privada falha, com o investimento falho, com o colchão financeiro falho, perdendo muita rentabilidade. Se o cara começar a olhar para trás, 10, 15 anos, investindo em produtos que não renderam o que poderiam render em outros lugares, tão seguros quantos. Então, cuidado com dicas, né? Dicas de gestores de conta, de gerentes, de assessores. Aprenda a interpretar, aprenda a conversar à altura, tá? Então isso é isso e isso, e questionar. Esse é o meu trabalho, esse é o trabalho de instrução da Raquel Álvares aí para todos os alunos e mentorados. Então, o Banco Inter eu comecei por lá, hoje eu tenho o EQI, já utilizei no Invest com alguns clientes, não curto muito a plataforma do Nubank, eu acho um pouco falta de informação ali, mas é uma opção para a galera que já tem. Que mais? Tem a UVP Investimentos, é uma que está nascendo agora, lá do Raul Sena, do Investidor Sardinha, então ele está nascendo o caminho de investimentos dele, é legal porque ele tem uns produtos diferenciados, mas ele não tem tanto lastro, tanta opção, quanto teria uma XP e uma BTG. O que você precisa se atentar? Você precisa se atentar às grandes, principalmente, as taxas embutidas, taxas de corretagem, taxas de administração. O que eu recomendo sempre para os meus alunos? Tenha mais de uma opção, sim. Tenha mais de uma opção aberta no seu celular na hora de investir e compare de corretora para corretora. Não fique cego somente utilizando uma corretora, não seja tão fiel assim. Pesquise, porque não vai aparecer lá que a corretora está te cobrando uma taxa. Ela vai te oferecer menos rentabilidade. E ela vai ganhar naquela diferença. Você entende como é maquiado o ganho dela? Ela te oferece um título e ela te oferece um pouco menos do que a outra corretora, porque ali ela está abocanhando um pouquinho do ganho dela. Obviamente, todo mundo tem que ganhar no mercado financeiro, mas eu te digo de concorrência transparente. Eu gosto da ampla concorrência, eu falo que concorrente faz bem, né? Então, pesquise em mais de uma, tenha mais de uma. Eu sempre costumo pesquisar em duas, quando possível em três, geralmente em duas que são as que eu mais encontro ofertas e possibilidades. Pesquise essas que eu te falei, pesquise outras, fica à vontade para escrever nos comentários qual você usa. Existe a Modal Mais, existe C6, existe muita gente no mercado, Toro Investimentos, existe a Rico também, a Rico é bem bacana, é uma plataforma bem intuitiva, mas na renda fixa ela falha um pouco, mas tem também a Rico. Então todas são com zero taxa, não existe cesta de relacionamento. Em corretoras não existe aquela cesta de relacionamento que tem nas contas bancárias. Inclusive, dependendo do banco que você tem, se atente a isso, não pague isso. Hoje você pode pagar zero taxa em muitos lugares. Exceto algumas cooperativas que não conseguem zerar as taxas, dependendo do tipo de conta. Tem conta que zera sim. Então, você pode ter uma vida digital sem taxas. É a vida da Raquel Álvares hoje. Tenho conta em bancões, tenho conta em corretora, tenho conta em cooperativa, porque a gente tem portfólio diversificado aí de investimentos, mas tenho zero taxas, não pago taxas. Eu falo que a gente recebe juros e não paga juros. Show de bola, espero que ficou algumas opções para vocês, espero que vocês entenderam essa diferença de corretora, de não ter tanta vulnerabilidade assim da estrutura dela, né? Mas se preocupa sim em estudar esses títulos e aonde você está investindo. A gente vai fazer um vídeo especificadamente sobre isso, como saber se é confiável ou não é naquela empresa na hora de comprar na renda fixa. Show? Lembra de deixar o seu like, dar o seu joinha para a gente seguir o nosso trabalho toda semana por aqui e todo dia no Instagram. Aqui embaixo tem o meu arroba, tem o meu trabalho, tem tudo que a gente constrói para conseguir divulgar cada vez mais informação e encontrar o caminho do seu din-din.
Não se esquece de se inscrever no canal e até semana que vem.